Bom, na situação, por exemplo, no papel caso de magistrado, a nós não se vê perfeitamente, se o Maracanã explica a você, eles têm esse estatuto que está vinculado a ele, é se vê perfeitamente como é que essa movimentação está fazendo. É se vê como é que está fazendo. Explica a você como é que Gervásio está dizendo de mim, simplesmente e opinião. Profissionais que têm no processo, eles é saber como é que na tratar, não tem permitir opinião ali, de minha opinião e com aconselhamento jurídico. Muito bem. Não parte num curso aqui muito essencial que me estica uma gente atenção nele. Né, processo do Domingos Simões Pereira. O Civil Comité tem mangas de cenas que é um bocadinho complicado, que, que campo às vezes que não está muito imiscuir nele, que eu. E naquele aspecto. E na questão de legalidade. Porque não papel questão de legalidade. Tudo que usa no mundo tem esse princípio. Se você perguntar gente que estava para a igreja, por que mandei estava aí? Ela falou de como é tá adorar a Deus, porque no princípio Deus que cria céu e terra, Deus que cria ser humano. Então tudo que usa tem esse princípio. E tudo também que tem no princípio, está domingo tem esse fim. O que é que manda me falar a voz dessa? A nós não é papel de um princípio, que na direito não está falando princípio da legalidade. Processo penal está com o princípio da legalidade. Processo constitucional está com o aliás, como é chamado? A própria Constituição da República, Estado, e tem esse princípio de legalidade, que não está falando como princípio constitucional. É que disse a voz várias vezes, não está falando assim como artigo 8 da Constituição fala como tudo que é ato de Estado e tem que subordinar a Constituição da República. Ora, que não é papel de Estado, não é papel de Estado, e tem pilares basilares, que é que não é como eu sempre explico ainda como a palavra está sendo abstrato e que até nada que o político pega para falar esse Estado. Mas e tem aqui componentes, coisas que fazem parte do Estado. Por exemplo, nada só um exemplo mais grande. Agora não estou falando de democracia de como existem quatro pilares. Quando estou falando que órgão de soberania. O tem presidência da República, presidente da República, o tem poder executivo, o tem parlamentar e o tem próprio poder judicial, ou os tribunais. Então, o que é que manda? Não é quatro, se você tem mangas de instituição, aquelas que formam um Estado. Então, aqui falou de como Estado tem que subordinar a Constituição. Isso significa de como tudo que é que não vai para fazer num país, onde é que legalidade, e tem que ser bem a base de primários de lei, que nós estamos falando império de lei, Estado de Direito. Ora, quando é papel Estado de Direito, isso significa como a gente tem que subordinar o que é que a lei fala. O que é que manda Gervásio não fala de questões de princípio? A nós não tem na Constituição da República, que não é lei magna. Na própria Constituição da República, deixa claro do como tribunais, independentemente do artigo 8 que fala de como e falou como atos de Estado, entre os quais alguns atos de Estado, tribunais fazem parte do Estado naquele aspecto, porque é um dos órgãos de soberania de um Estado. Então, se falou como tribunais que podem utilizar nenhum tipo de normas que está fere Constituição da República. Ou que pode utilizar nenhum tipo de normas que está fere. Tribunais que podem utilizar nenhum tipo de normas que está fere Constituição da República. E a nós, não fala tanto como e que por um Estado de Direito, ou, aliás, ninguém que pode fazer nada, Estado que pode fazer nada, que pode tirar, por exemplo, desde decretos, leis, tudo que o Estado não vai para fazer e tem que vai consoante que a Constituição da República fala. Se vai ser o contrário, e que é inexistente, ninguém deve acatar. O porquê que manda, não vai apontar, se próprio juízes se vê como atos que eles têm estado na prática estão em conformidade com a lei. Por exemplo, no caso do engenheiro Domingos Simões Pereira, levantaram várias questões. Por que manda não está a falar inconstitucionalidade? O que é que manda falar como existe incidente de inconstitucionalidade no caso de engenheiro Domingos Simões Pereira? Pode ver como, se fala de como, tudo que qualquer ato que o Estado não vai para a prática e tem que estar em conformidade com a Constituição da República. A mim explica a voz de como, dentro que pilar do Estado, os tribunais são órgãos da soberania, os tribunais. E a própria Constituição da República falou como tribunais que não podem utilizar nenhuma normas que viola a Constituição.
Então, ora que tem um processo que não vai para resolver, ora que existe dentro do processo qualquer normas que está viola a Constituição da República, que processo tem que parado para incidente, para levantar incidente de inconstitucionalidade. Esse que aconteceu no caso do engenheiro Domingos Simões Pereira. A nós, na Portugal, não forma de levantar questão de inconstitucionalidade. Há dias eu faço um artigo sobre aquilo. Na Portugal, não está falando difuso. Naquele aspecto. Na Portugal, cada tribunal é autônoma na resolver questão de inconstitucionalidade. Para ver o quê? Porque a lei falou de como o Estado tem que subordinar a Constituição. E os tribunais também parte do pilar do Estado. Se falou como tribunais que podem utilizar nenhum tipo de normas que está viola a Constituição da República, então julgamento que pode continuar enquanto buscar resolver que parte que do problema de inconstitucionalidade. É como na Tribunal Portugal e difusa, porque cada tribunal é autônomo, que precisa para, por exemplo, na primeira instância, se existe qualquer norma que entende como inconstitucional, é o próprio tribunal está para e está de resolver. E que precisa se submeter. Então, a nós na Guiné-Bissau, de nós para via incidentário concentrado naquele aspecto, de nós é através de incidente. E tem que existir um incidente no processo. Tem que, aliás, para invocar inconstitucionalidade na Guiné, processo tem que existir. E tem que existir, processo tem que existir. Ora, que existe um processo, que nós não sabemos como, que processo não viola norma de Constituição, tem algo que não viola norma de Constituição, lei falar como, questão de inconstitucionalidade só na Portugal, e tem invocado. Mas qual que é a diferença que Portugal que não fala vos? Na Portugal, cada tribunal é autônomo de resolver. Na Guiné, lei falou de como, processo está para incidente de inconstitucionalidade subir, separado, para a plenária do Supremo Tribunal de Justiça, que estava se veste de Tribunal Constitucional. No momento que ela que tem estado na passa no processo de engenheiro Domingos Simões Pereira. Calque e normas que estão na viola Constituição. Não tem manga dele dentro do processo do Domingos Simões Pereira. E na revolta de Pitamas, engenheiro Domingos Simões Pereira tem esses grupos que contrataram gente. Gervásio Lopes que está ali para usurpar, para que anda bem papia e que tem nada a ver com interferência no processo. Não é bem só para papia e que há aconselhamento e que nada. Não é papia para o público entender direito o que é que tem. Entre os quais, na questão de engenheiro Domingos Simões Pereira, não tenho vários, primeiramente, não tenho vários normas que estão violadas, constitucionais que estão violadas. Se não começar, não começar a elencar desde artigo 8, princípio de legalidade. Desde artigo 8, que não papel de não Constituição da República, que falou como o Estado está subordinado à Constituição. Qualquer ato que seja o ato do Estado e tem que subordinar a Constituição da República. Primeiro, não tem violação de uma norma constitucional. Daqui falou como não há criações de tribunais ad hoc. O que por criar tribunais ad hoc e da sua exceção de criação de tribunal militar. Não está falando de tribunais especiais. Que está a julgar caso essencialmente militar. Não bem vai para conta vos, qualquer caso essencialmente militar. Nós está perante uma violação. Para ver o quê? Porque tem princípio de juiz natural. E direito penal falou de como nada, ora quando falar de como se não tem um código penal, tem a Constituição da República que passa poder de como matérias criminais têm que resolver num código penal que está auxiliado, porque um som que está falando código penal e lei, que outro código de processo penal e modo de aplicação de que lei, como é que está instrumentalizado, procedimento. Bom, não fica com o Código Penal. Não tem ele próprio no Código Penal e não vai para o papel do princípio de legalidade também. E não falou como nada, só que está escrito naquele código, que está escrito na lei, que está constituído crime. Crime só que está escrito na lei. Nada que está escrito na lei que pode constituir crime. É que manda direito penal e parte do direito público. Porque por
presumir e tem que provar. Então, se eu falar de como para provar, é diferente que outro civil. Sabe, gosto, não chama Mirna de nome. Gervásio simplesmente, ônus de prova está recai sobre Gervásio. A mim que tem que vai para provar de como nome que chama Mirna e sei do que lá. Que tem que vai para ônus de prova está recai sobre mim. E caso dinheiro do Estado que tem que utilizar, é como eu estou a pagar. É diferente que o processo criminal. Na crime, sabia? A mim está paga imposto. Kratos está paga imposto. Mano Filomeno Navarro está paga imposto. Tudo, cidadão está paga imposto, está descontado. Quem que tem para normas para proteger cidadão? Estado. Então, para ver aquilo que manda, e parte de direito público. Quem que está prova crime? E cá me que não sai, me falou assim como, bem que o fuga é de quem? Estado por certo aqui, escusa, se entende como e parte de elementos importantes para que denúncia que fazer, por exemplo, o que ato que praticar para fazer. Mas se não, Estado por ignorar também que é me falar e vai usar dinheiro de contribuinte para buscar provas. É como mandou o sinta no tribunal. O teu Ministério Público, que detentor da ação penal, ele que está fazendo promoção, ele que está promovendo crime que coisa fazer e pedir pena que entende como e não dar para ver que é. Para ver como ele faz papel de Estado que é responsável pelo crime. Ministério Público, através da OPC, que nós estamos falando, órgãos de polícias criminais, judiciária, GNR, coisas assim, etc, etc. Que elas que está de um elemento vai para provar, contrário de que outro. Que é que manda? Ainda você cria. E para mostrar você como tudo está inscrito. E acaba com por lá, se falou como o capo de seta criações de tribunais ad hoc e cá por existe criação de tribunal ad hoc. Logo naquele processo de Domingos Simões Pereira, independentemente de violação do artigo 8, como por aí, porque o cá por aplicar o tribunal tem que parar, que processo para ver como e olhado e juiz acabar de setar como existem normas lá que está viola a Constituição da República, porque o Estado tem que subordinar a Constituição. Artigo 8 que está respeitado. Um som que não tem artigo, se não me engano, 38 também, que contou como só que existe sentença judicial, caminho por privado de minha liberdade. É que manda hora que vou e se para detenção, e tem que estar falando de detenção, que será 48 horas no nosso sistema, 48 horas tem que apresentar alguém perante um juiz. Ou, pede o que medida que tem que aplicar. Se eles entendem como e tem requisito para continuar. Porque por isso, fala lei, fala como não. O que por presumir, tem que provar como existe indício de perigo de fuga, existe indício, por exemplo, de continuação de vida na perturba ordem pública, existe isto, como falou como não aplica prisão preventiva. Se não, o tem que largar aqui falar anotar, se está aplicativo ou aplicativo, termo de entrada e residência, Guiné-Bissau tem permanência na habitação, Portugal tem, não tem vigilância eletrônica na Portugal, por coisa na pé. Então, está dependendo de medidas assessoriais que por aí decidido. Mas o tempo, depois de 48 horas que fulano que por aí continua na prisão. Inglaterra, e 24 horas mais 12, que estava sendo na totalidade 36 horas. E 12 horas menos que Portugal. Portugal e Guiné-Bissau é igual. Então, portanto, não tem mais violação desse artigo constitucional, como fala vos. Nós estamos perante violação de uma normas, para ver como Domingos, sem decisão judicial e continua privado de liberdade. Nós estamos perante mais violação. Nós estamos perante outras violação que nós estamos perante ele. Nós estamos perante violação do artigo 94, número 2, que falou de como hora que o parlamento batido, deputado está continua preservação imunidade, até tomada de posse de outros tribunal. Para ver que lá, não tem Domingos que levantaram imunidade. Nenhum deputado que por aí ouvido sem buscar levantar imunidade. Nós estamos perante violação de normas constitucionais. Não tem mais outra violação de normas constitucionais que não tem perante a questão de Domingos Simões Pereira. Que sei do quê? Também para a lei, você e papel, na qualidade de um civil, crime essencialmente militar, segundo o Código Militar. E papel de como
Bom, não fica ainda só na Constituição, não deixa a lei, demais leis. Não fica na Constituição, artigo 94. Não tem mais outras violações de normas, independentemente de coisa que e 95 decide como qualquer de Parlamento da República, o que é que está acontecendo? Comissão permanente tem que continuar a trabalhar. Então, portanto, quem que é presidente da Assembleia Nacional Popular e chama Domingos Simões Pereira. Então, não tem tudo essas assim, violações de normas. Então, lei falou de como tribunais que podem utilizar nenhuma normas que está de respeito à Constituição da República. Desculpa, para ler você. Só um minutinho. Você vê bom para não entender no povo, para os juízes fingir para dar de vítimas a gente que sabe que é que está na face para evitar, para gente, para o povo de Guiné-Bissau estar também atento, para a gente saber perseguição que o domingo está nele. Ok. Vou desculpar para baixar rápido no PDF. Vou desculpar. Para mostrar tudo violações de normas. Canal é voz artigo 8, ficava já você no 38, vou desculpar. Muito bem. Para vosso artigo 8, no canal é voz 8, você vai falar voz como Estado tem que subordinar a Constituição. Não bem, violação, mais outra violação. Artigo 38, que o Tribunal de Tudo tinha que 38, número 2, para prestar atenção, que aqui, papi. Mais uma violação. O capuri, norma constitucional que pode desrespeitar. Ninguém pode ser tratado ou parcialmente privado de liberdade, a não ser em consequência da sentença judicial condenatória pela prática do ato punido pela lei com pena de prisão ou de aplicação judicial de medida de segurança. Pós 48 horas, que falar no tal, se o tem na detenção, tem que aplicar que medidas assessoriais, que é ou largar para ir para a liberdade, ou por manter preso. Domingos Simões Pereira estão mais de 6 meses preso. Primeiro, juiz por decretar-se liberdade. Violações de normas, artigo 38, número 2, deixa você claro. Artigo 8, primeiramente, Estado, que ser tudo para o tribunal que parte do Estado, e tem que, ou seja, ordenando papel de normas, desde condução de inquirição, tudo que processo, princípio da legalidade, tem que constar tudo legal. O que por aí desobedecinar. Não vai para artigo 94, 2. Oh, desculpa. Não vai para coisa. Muito bem. Primeiramente, e que só aquela, e mangas de normas constitucionais que está gravado. O tem artigo 70, antes não tinha 94 hoje. O tem artigo 71, vamos entender direito, artigo 71 da Constituição da República, vou prestar atenção. Em caso de ausência para o estrangeiro ou impedimento temporário, o Presidente da República será substituído interinamente pelo Presidente da Assembleia Nacional Popular. Vamos entender. Em caso de morte ou impedimento definitivo, quem que é Presidente da Assembleia da República e chama Engenheiro Domingos Simões Pereira. Não está perante impedimento definitivo de se socorrer embalo se mandato acabar, inventário questões de golpe. Jurisprudência, exemplo, se não tem. 7 de junho, e tirado um presidente através de golpe de Estado. Impedimento definitivo. Quem que substituir? Presidente da Assembleia Nacional Popular, Malang Bakai Sanha. 12 de abril,
e tirado, interrompido o processo eleitoral. Só que interrompeu na Guiné-Bissau. É presidente More, Malang Bakai Sanya, quem substituir Sirifo Nhamayo, presidente da Assembleia Nacional Popular. 26 de novembro, e falaram como interrompido o ato eleitoral, nós está perante impedimento definitivo do Umaru Sissoko Embalo. Quem queria substituir presidente da Assembleia Nacional Popular? Nós estamos perante violação do artigo 72 da Constituição da República. Se você conjuga 38, número 2, impedido de liberdade, não vai para 72, para força de razão, e tudo também ocupa aqui função. Não vai para artigo 94. E tem mangas de coisas que eu posso mostrar como aqui processo de domingo e que a questão de mudança de instância e um processo que definitivamente é por existir. Não vai na 94. (94), número 2, vou desculpar. E fala assim na 94, número 2. A dissolução da Assembleia Nacional Popular não impede a subsistência do mandato do deputado até a abertura da legislatura subsequente às novas eleições. Ou seja, se o mandato acaba, é parlamento batido, mandato está continuando com o deputado até a abertura de nova sessão parlamentar, até a dia que o deputado batir o parlamento, até a data presente, e que existe nenhum tipo de nova assembleia. Então, Domingos Simões Pereira, que se colegas que continuam a ser o deputado da nação, presidente da Assembleia Nacional Popular e tudo. Nós está perante violações do artigo 94, número 2. Vai para baixo, que é comando de julgamento para e pedido questão de inconstitucionalidade. Muito bem, vou desculpar. Muito bem. Não vai mais. Artigo 121. Mais outras violações de norma constitucional. Vou prestar atenção. Para ver que porque juízes, princípio de juiz natural e controle como hora que crime acontece, juízes que estavam aqui, juízes acu, no momento que o crime acontece, que juízes normalmente têm que continuar na tribunal. Ou que podemos mudar juízes para tirar, para ver como mistiputo juízes bem julguei, porque esse parente que esse não sei que assuma que se socotava assim, esse de quintal falando tal, o que por aquelas violações de princípio de juiz natural, aquela que está fazendo. Então o que é que lei fala? Lei falou como não Constituição da República, mais violação de uma norma. E fala assim como, vou desculpar, artigo 121. É proibido a existência de tribunais exclusivamente destinados ao julgamento de certas categorias de crime. Entende? A única exceção na lei, que a lei deixa, e sendo exceção e que os tribunais militares, aos quais compete os julgamentos de crime essencialmente militar definido por lei. Vou prestar atenção. E proibido criações de tribunais ad hoc. Só para julgar Domingos Simões Pereira, para ver que botando violações de princípio de juiz natural. E existem juízes naquele tribunal militar, que militar para julgar crime essencialmente militar. Boca por aí, o Domingos ouviram baiano aqui mesmo, o tira aqui mesmo gentes, ou atos novos gentes e criação de um tribunal ad hoc. Artigo 121, mais uma violação de normas constitucionais. Não é para não te atender como se te canta voz, para ver que é que manda aí levantar a questão de inconstitucionalidade. Artigo 123, que não é na ponta voz, que é que medo que os juízes têm. Artigo 123, número 1 que 2 fala assim: o juiz exerce a sua função com total fidelidade aos princípios fundamentais e ao objetivo da presente Constituição. No exercício das suas funções, o juiz é independente, e só deve obediência à lei e à sua consciência. Que coisa de consciência, aliás? Que coisa de falar no 5 anos? Você vem no regime que não vive, né? E que manda para utilizar carta de transição, que mandou para utilizar nada. Princípio constitucional. Muito bem. No artigo 100, essa é mais outra violação que nós está para ter.
Então, não vai ouvir por que manda e pedido que incidente que subir. Artigo 126 fala: nos feitos submetidos ao julgamento, não podem os tribunais aplicar normas que infringam o disposto na Constituição ou princípios nela consagrados. Julgamento tem que parar, como fala a voz na Portugal, é difusa, para ver como cada tribunal é autônomo para resolver. Primeiramente, tem que resolver qualquer ato no processo que está infringindo norma da Constituição. O tribunal na Portugal pode fazer logo para e resolver. É que manda difusa na Portugal. Ali na Guiné, de nós, simplesmente, e para vias de incidente, fiscalização para meios de incidente, de nós se concentrar. Naquele aspecto, e de como? Ora, e tem que começar através de um processo. Só uma casa do Domingos Simões Pereira. Advogados vão entender como existem mangas de violação de normas constitucionais. Então, naquele caso, o que é que está acontecendo? Deixa-me aqui olhar, porque o tribunal que poderia aplicar normas que violam a Constituição da República, que poderia aplicar, é o que eu vou mostrar a você ali. Nos efeitos submetidos ao julgamento, não podem os tribunais aplicar normas que infringem o disposto na Constituição ou os princípios nela consagrados. O que é que está acontecendo? O tribunal que poderia aplicar, o que é que está acontecendo? A questão da inconstitucionalidade pode ser levantada, vou prestar atenção, oficialmente pelo tribunal, o tribunal tem direito de levantar, pelo Ministério Público ou por qualquer das partes. No caso, tanto Bacalé poderia levantar para tribunal. Nós está perante violação do artigo 94.2. Engenheiro Domingos Simões Pereira e presidente do tribunal de Assembleia Nacional Popular e deputado da Nação. A mim, por julgar, porque bom, obrigamos a aplicar normas, e como obrigar não. E que tem que falar ninguém, consciência que lei. Nunca por aplicar normas no tribunal que viola a Constituição da República. Está lá. O tribunal não pode utilizar normas que têm infringir a Constituição da República. Ele, e por punta, o tribunal que é. Por submeter para julgamento e entrar aqui incidente de inconstitucionalidade para subir. Tanto o Ministério Público pode também fazer, como partes que serão advogados interessados no processo podem fazer. Entretanto, o que a lei fala? Ora, o que acontece? O que a lei fala? No mesmo artigo 26. Admitida a questão da inconstitucionalidade, o incidente sobe separado ao Supremo Tribunal de Justiça, que decidirá na plenária. E cara fã que está decidindo. Tem que ser na plenária. De que o quórum tem que existir. Na plenária, que estava assim. E com um juiz que estava se veste de Tribunal Constitucional, bom para a gente entender. Que estava se veste de Tribunal Constitucional e plenária de Supremo Tribunal, que é composto de 11 juízes. 11 juízes. Bom, você está tendo 11, mas na regra de nós, e 11, 10, porque nós temos 3 câmaras na Tribunal Constitucional, no Tribunal. Nós temos a Câmara Social, Criminal, Civil, depois, cada Câmara tem 3 juízes. 9, vice-presidente, presidente, e 9, 11. Oh, está certo. Então, de nós e 11. Então, se não é para baixo, não aplica quarto, quinto. E tem que ser 9 juízes que tem que ter para ter quórum. Então, ora que tem aqui 9 juízes, lá que estava se veste de Tribunal Constitucional, que tem decidido para um único advogado. É que manda, por exemplo, que um exercício na papel de que referir doutor Paulo Sanha, falou com o doutor Paulo Sanha e indiferir que pedido de Madem liminarmente. Doutor Paulo Sanha tem a competência de indiferir nenhum processo liminarmente porque, ora, contencioso eleitoral está decidido na plenária. Então, e cá por ser um único, que mandei falar, acordam, os juízes conselheiros acordaram. E aí tudo. Então, portanto, e cá, e processo que está levado para a plenária. Plenária para reunir plenária e quarto, quinto. Cedo, 9 juízes que tem que ter aqui 11, ou por ter quórum. Para a plenária, por aí, resolver a questão. Então, portanto, o processo do Domingos para. Bom, a mim, meu problema é o seguinte.
Processo de Domingos, capuri puntado, se está levado, se falou de como, nós está, por exemplo, perante, por exemplo, se não tratar competência na razão de matéria, para falar de como não, e capuri julgar no tribunal militar, e capuri levantar esse tipo de questões, que é questão de inconstitucionalidade. Ou por isso levantar esse tipo de questões, se contra Domingos Simões Pereira, perante exercício de sua função, e tirar imunidade, e não vai para julgado, ou por falar de como, se não está perante crime que cometi, e está gozando de fórum especial. Que fórum especial? Onde é que tem que usar, fazer, né? E tem que ser no Supremo Tribunal, que tem que vai para julgado. Se naquele caso, não por babá levantar questões de falar de como, competência na razão de matéria. Mas, não vai ver o que a justiça militar, o Código de Justiça Militar fala. E a nós, por exemplo, a gente tem que entender uma coisa, na hora que levantar a questão de inconstitucionalidade, e punta, porque fala como aqui normas que por ferido. Ora que o papel, se o Supremo Tribunal vai entender como qualquer ato que não é praticado, ou qualquer lei que facido, que entender como e tem necessidade de fiscalização, para que se condena viola normas de Constituição. Ora, que dado como sendo inconstitucional e se não como no ordenamento jurídico, que normas está eliminado. Então, se tribunal olha, a nós não capuri pensar de como, na caso do Domingos Simões Pereira, e tem que falar de como existe incompetência, por exemplo, do tribunal na matéria. Não há incompetência, não. Normas que tem que levado para se existir, se contra matéria que o tribunal levou, que processo, e tem algo que está ferindo norma constitucional. Ele que mostra a voz como está cheio de ferimento de norma constitucional, porque desde a investigação, tudo que não vem no direito criminal, somos direito público e tem que respeitar o princípio de legalidade. Princípio de legalidade, se não vai para a na Constituição, e artigo 8. Estado tem que respeitar a Constituição. Naqui 4 pilares, como eu estou falando, como faz parte do órgão de soberania, os tribunais são órgãos de soberania. E não é claro como tribunais que por usa nenhuma norma que está firme a Constituição da República. É como ele falou de como. Ora que olharam, e tem que levantar a questão de inconstitucionalidade para subir. E a hora que vai olhar, entender como é infere norma da Constituição, que processo acaba. E tem que extinguir. Por inconstitucionalidade, isso não como extinguir. Que processo acaba. Então, nesse caso, eu tenho que vai para buscar outra forma de legalidade. E que forma de legalidade tem que passar diante da primeira forma de legalidade que está nela. Porque o que por ter é de ilegalidade que cometia, violação de Constituição. Que manda coia, na que manda juiz para já setar, por exemplo, um canto que manda juiz antes de admitir questão de incidente para subir. Por que manda a libertação de Domingos Simões Pereira se não está perante violação do artigo 38.2? O que por isso fica ninguém se existe uma sentença judicial que falando está punido na lei para crime que comete. O que por ter na cárcere, o que por como que manda juiz que manda automaticamente a aplicação para soltar Domingos Simões Pereira. Depois, ora, não concentra na questão de inconstitucionalidade. Por que manda Domingos tem que continuar pera dentro de prisão? Quer dizer, o que significa de que praticamente o juiz condena Domingos, porque o subinte questão de inconstitucionalidade e vai ficar lá na justiça que está manda e não fica ditado no Supremo Tribunal, porque se reúne plenária que ele precisa o que a PGC tudo vai para a eleição. Existe ainda coisa que passa para enganar a gente que está falando como não PGC tarda para entregar documento, não quer ter tempo, porque senão vai para fazer, mas é se vai pegar e ter arranca. Aquilo que é parecido com ela, mas nem questões para já Supremo Tribunal que tem nenhuma forma de driblar a gente, como explica vos, porque para já para a lei, porque para a lei tem no artigo 8, tem no artigo 38, número 2, tem no artigo 94, número 2, que contou claramente de como deputado, hora que o parlamento está conseguindo conservar a imunidade, o que por ouvir Domingos sem o que levantar a imunidade. Então, portanto, tudo que atos grosseiros de violação de norma constitucional, eles é que têm como contornar. É que têm como
contorná-lo, porque é próprio um dos princípios na direita que está falando como perante a clareza, a interpretação cessa-se. O capuri interpretar de nenhum tipo de maneira, porque claro, e claro, todo mundo se vê de como hora que o parlamento batido, simplesmente deputado que está continuando a ficar essa função, artigo 95 falou que uma comissão permanente está continuando a ocupar aqui para coisas essenciais do parlamento, ter tomada de cor que tem outra legislatura fazer no primeiro dia que elas tomam essa função, que deputados se função também cabala. Entretanto, não, que leva o santo nhase, que ela não por isso seta para a gente falar só com maior ordem superior, não. É que falou como deputados têm que obedecer, aliás, juízes têm que obedecer ordem superior, juízes têm que obedecer lei que se consciência. E cá por isso existe só uma pessoa que tem que continuar a perseguir na Guiné. Que ela comanda, passa simplesmente para bem, porque a gente está falando assim, não, como papel de lei, essas 14 de lei, só a boca está papel de lei, para ver como essas 14 de lei. Então, perante o caso do Domingos Simões Pereira, o mangas barbaridade que faziam na Guiné, que aqui é Yara, porque vamos ter uma anarquia. O Capuri apoia a anarquia. Bom, antes de mudar, não vai só para antiga na questão de que para resumir rápido, não sai. Então, se domingo que eu estou ficando rápido, não tem que sair. Não vai para a questão de crime essencialmente militar. Gosto não invertir situação. Só uma maneira que boia, que é como fala a voz de como o juiz tinha que mandar a libertação de Domingos. E artigo 38, número 2. Para ver como ninguém está por permanecido. Antes ainda de ir para outro campo. Porque o campo pode continuar a consumir Domingos dentro da prisão. Supremo Tribunal se como é que está na coro. Independentemente de se como é que está na coro. Se só está certa, só se reunir que elas, hora que ele tem garantia de como que elas nadal aval de como Domingos por julgado. Sem que ela acontecer, que o processo não fica lá. Ou seja, Domingo continua a ficar assim. Mas o juiz tem poder de mandar para libertar, porque nós estamos perante violação do artigo 38, número 2. Para libertar Domingo, que por continua a ficar preso. Ou seja, não por falar como o juiz praticamente seta a condenação de Domingos, ou sequestro de Domingos. E seta sequestro de Domingos, indiretamente, porque se seta incidente de constitucionalidade, sube. Sem decretar a libertação de Domingos Simões Pereira. Que questão de lei, está na lei normal. O Capuri continua aqui que processo. Tribunais Capuri seta nenhum tipo de norma ou seta a aplicação de qualquer coisa que tem infringe lei. Quem que está preso dentro, o juiz tem que saber. Por que manda que fulano tal continua preso dentro? E Capuri continua a estar preso dentro. Quem que por decretar aquilo? Prisão de alguém para continuar. Polícias, ou seja, órgãos de polícia criminais, por isso faz detenção. Quem que está legalizando prisão? E só o juiz que está fazendo. Então, portanto, esse que é o problema que está ali, que não quer entender porque é que manda a situação de Domingos continua, tem o ponto de gente se entender como magistrado que os juízes que têm razão têm que dar segurança e têm que fazer. Muito bem. Gosto de não inverter situação contrária. Não fazer conta com a Domingos Simões Pereira, tudo que pressuposto está respeitado. E levantar a imunidade, e se estava julgado e ouvido, que é mais? Vou desculpar. Ou seja, tudo que a legalidade falou que como é ser cumprir, não faz só conta nessa. Mas mesmo assim, o manter no tribunal militar não é para ouvir mais se contra e ter forma mais de fazer e can ser mais legal. Naquele aspecto, can ser legal. Muito bem. Esse Código de Justiça Militar, me se vale hoje número 2. Muito bem. Número 2, esse Código de Justiça Militar. Muito bem. Nós vamos ver aqui essencialmente militar. Mas quem que está a aplicar o código? Âmbito. As disposições do presente código aplicam-se aos, número 2, a linha A, militares das Forças Armadas. Domingo militar, fica militar. Efetivos das Forças de Segurança. Domingo de Força de Segurança, quero Força de Segurança. Civis
maiores de 18 anos, domingo civil, maior de 18 anos, sim. Mas, naquele caso que o Tribunal Civil está a julgar no Tribunal Militar, terceiro crime, porque ele está a julgar só crime essencialmente militar, óbvio. Civis maior de 18 anos que, em tempo de guerra, cometem crime tipificado no presente código. Ora que a voz civil, no tempo de guerra, vou cometer um crime que está falado como essencialmente militar, está a julgar. Ou seja, mesmo se Domingos vou seguir tudo o pressuposto e levantar imunidade e fazer tudo e acabar, e que poder ouvir no tribunal militar, porque é crime essencialmente militar. Golpe de Estado não é um crime essencialmente militar. Tentativa de golpe de Estado não é um crime essencialmente militar. Porque mesmo se Elba e falou como que crime tem que cometer no tempo de guerra, um civil é julgado no tribunal militar, é considerado para ser crime, porque tem que fazer tipificação, princípio de legalidade e tipificação de crime. E crime essencialmente militar, não é que cometido durante o período de guerra. Um civil cometido durante o período de guerra. Mas para cometer que crime durante o período de guerra, que está falando de crime militar, não. E falou como, hora que cometer que crime tem que ser o crime que tipificado na Código de Justiça Militar. A lei tem que escrever como que crime faz parte de crime essencialmente militar. Só naquele aspecto que o polícia julga um civil naquele tribunal. Não quer saber, não entende que não fala. Quer dizer, por forma que leva Domingos Simões Pereira, o capitão é forma do fácil. Ainda mostra a voz de uma parte, que violação de coisa, mostra mais a voz de outra parte. Mesmo não leva assim, é que é crime essencialmente militar. Um crime que tem que vir para o tribunal comum. E mesmo mais, se vou fazer tudo, o que por importa, juízes, e caso setado criações de tribunais ad hoc. O que por fazer para julgação certo tipo de crime, porque não quer gostar falando. Muito bem. Para encarar o vosso tempo, tio. Para você ouvir como que é que não está contagiantes na Guiné, não está um país. A mim explicava a gente de não. Não contagiantes como Sissoko. Gente, não, Sissoko tem dinheiro, não, Sissoko nunca se riquezas, Sissoko nunca tem dinheiro na vida. Sissoko sempre vive no mundo da marginalidade. Sissoko sempre vive assim. Enquanto a voz como se canabis nenhum som de si familiar que assim da nossa, então falou como se o talanta e pôs sem dinheiro na cabeça da cama, faz que eu chega meio-dia, faz isso que chega sinta assim na mesa, e sinta depois filho e sempre chega comer. Nunca aquela que existe, com ser experimentando que tipo de coisa. Então, se jogou sempre alguém que anda no mundo da marginalidade. Explica bem a gente dizer como se jogou na saída sequestrar Guiné-Bissau, para ver aqui. Assim que está vive, assim, todos os colegas, assim, na sub-região, então, assim, é para ajudar assim na Bissau, e está levando para aqui, sal, cintura, acaba. Ora que o A passa nesse exame lá fora, o Terribeta no meu, tudo que tem na Guiné, ministro, tudo que tem secretário do Estado, tudo que tem na Guiné, que o Estado torna banalizado, assim, botar o beba comando militar, quer dizer, o Estado não vale nenhum peso na Guiné. E se só danar no Estado, e cara vale nunca mais na Guiné, tudo que tem um dia, basta só boa fazer que teste fora, vai ainda aqui salsa, vou passar na teste, e eu mais faço um guesso, se vai ainda faço um guesso, ele gosta também, vou passar na teste, e acaba, vou levantar o Bissau, vou nomear como ministro, vou nomear como ministra, vou nomear como, eu misturo assim que me diz a cabeça, nem coisa de pelulerice, ora que vai também lá fora, assim, você vai fazer o exame fora, você passa, que amigos de Sissoko, se amigos que tem, se que eles gostam de bom, também, vou botar no lugar nomeado, quer dizer, Estado está banalizado, cabeça baixa para arriba na Guiné. Dá no Estado sem Guiné, sem cabal, sem nenhum peso. Aos, que fontes primárias passam na Guiné, que tem nenhum tipo de sentido, que respeitar a gente se está diante, que põe assim, que fica lá, esse cobaias, assim, tudo, ninguém tem noções de Estado, é que se que tem, é que se vê nada. Estado está totalmente banalizado. Tudo, gente tem funções de Estado, tudo, gente está metido no Estado, tudo. Forças Armadas que tem nenhum tipo de significado. O tá saindo assim tal, uma fala gosta como o Tagman Awai. Milícia de Sissoko tem mais importância do que aquilo. Estado de Guiné, história, acaba de Sissoko invertir tudo que na Guiné, Guiné torna lixo. Só que chega a ponto de justiça decreta. Justiça está decreta. Não há de ouvir esse caso de Bachongo. Desde dia 10 de março, que o tribunal manda para soltar, que a gente fica preso.
E tem que ser outras medidas que tem que aplicar para ter julgamento fora. Se só nega, Iobambalo, que Iobambalo. Lele, que aqui escreve, pode ouvir na qual parte do mundo, juízes independentes, tem que precisar lei que ser consciência. Como é que é possível? Ouve que Iobambalo fala. Dia 10, tribunal decide. Ouve que fala. Assunto da nota informativa. Óbvio. O venerando juiz presidente do Tribunal Militar Superior apresenta os seus melhores cumprimentos e serve-se da presente para informar às vossas excelências o seguinte. Primeiro, não podem tomar público o presente acórdão. O tribunal está a decidir. Tribunal está a decidir. E o presidente está falando como buscar por juiz independente. Sentença hora que sai e que tem que punta ninguém não. E tem que tornar o público. E o como capuri tornar, quer dizer, que ela capuri torna sentença pública. O tem que dar ele, ele liga se só coi puntal. Se só pega, se mas canto balanta que está lá. E que condena mas não balanta que está lá. Não. E que boca por aqui sentença, tem que ficar lá dentro. E canto balanta aqui vai ser. E a como para chongo, para tirar a Brasil. Não. Que tem que ficar lá dentro. Aquela que usa pedir. Segundo, abster-se de ter atitude contrária. Para falar juiz, como tem que abster de ter atitude contrária. Se só liga lá, você tem que condenar o Lívio. Juiz que por obrir-se lei e que por obrir-se nada. E tem simplesmente que obrir-se o que se só fala. E oba que falar. Bota firma, mas não provoca, mas tudo que está guardado. E oba, ele encontra a lei de que bem quer. Oba mas. Facultar ao presidente do Tribunal Militar Superior o processo em causa para o efeito da consulta. Tudo acordo com tirar e tem está assim. É que todos os juízes têm que obedecer. Não há independência. Primeiro, o que por torna nenhuma sentença pública. Tem que dar ele, que ele liga se só que contar. Se só tem que ouvir quanto número de balanta que não soltaram. Se não soltaram mais número de balanta, que elas têm que manter lá. Buca por ir ter visão contrária, que existe lei. Você tem que obedecer, que é que se só falar de lá. Se for alguma para condenar aqui, falar no tal, que não é condenar, buca por fazer coisa contrária. Terceiro ponto, que vou olhar assim. Antes de fazer, você tem que dar presidente de coisa para consulta. Ele que tem que ouvir para decidir. Está ali, gabinete, ali, brigadeiro, general Iobambalo. Ele de Senegal. Ele de Senegal, Luís Cabral Cabral Bolsa, bastura direito na Portugal. Ele de Siquinchor. Quer dizer, não ajudar formal que não tem, bem para mim ajudar dar no estado de Guiné, que Iobambalo. E senegalês, que como é filho de Guiné, e para a gente hoje, eu sei ter coisa não. Ele é senegalês, porque a gente está confundindo manga deles. Gente, filho de Guiné, 7 de junho de ano, a gente sai. E aquela que tenta ajudar, porque primeiro sobre a sua mandinga, está falando assim como não, e eu não penso em não para só na Guiné. E tem na Gâmbia, e tem na manga de países assim. E tem na Senegal, e tem na Mali, e tem manga. Se fala fula, gente por pensar só, e tem na sub-região assim na tudo lá. E cá como para ver Iobambalo e Guiné Sinal. Luís Cabral que dá a bolsa, ele diz que enxor. Portanto, ele que dá a bolsa para fazer direito. Tá bem? Há um deles que firma para dar no estado de Guiné. Porque todo estado que não vive na anarquia, acaba ali. Tudo tem que ser, tem que contar. Aquele juiz que é independente. Tem que obedecer. 3 pontos. Não publicar lá aqui. E vai ter um hotel, 10 dias. Ordem de tribunal instantâneo e tem que cumprir logo. Desde 10 de março, 10 de abril, 10 de maio, março, abril, maio, junho. São 4 meses que a gente continua a sofrer lá. Justiça Militar, Tribunal Superior Militar, esse acordo, manda para libertar. Vladimir Silva, boa tarde. Tribunal manda para libertar eles. E Oba nega, porque conta com uma corronca por tornar o público. Lei que fala assim, boca por aí, botem que como é chamado? Abdicar e bater, julgar contrário. O que eu vou falar? O que se só falar, boss? Botem que entender aquilo que não tem que ser. Assim que está.
que falaram assim? E deixar na clara, o documento e preenche, assim, tudo acabei para assim. A cor não está ali dita, assim, normal, que a gente continua a sofrer. Porque se só qualquer coisa certo, eu tinha. Então, mas a cabeça é da na mão de si, só para ver dinheirozinho, sem que parasse carne, e se só coloca, toma massa, assim como aqui mesmo. Tá bem? Muito bem. Pensa como um cara vai mais longe ali. E esse que passa só simplesmente para explicar a gente como é. Aí marca. Muito bem. Aí marca como quando faz o levantamento do número de balança que eu fui prendido. Muito bem. Não pode fazer que ela não se vê, gente que aprenderam, não se vê. Bom, o que é que não fala? E esse que não passa, para a gente estar atento cada dia que só na mansi, de situação de Domingos Simões Pereira. Não está perante questão de justiça que tem a gente, na domingo na África, não está perante justiça, não está perante rapto para imposição de vontade de um único alguém que decidiu manter Domingos preso, que decidiu como, e que é só se socorro, que estão auxiliar os pacientes, que decidiram como domingo que tem que ter tratamento médico, domingo tem que morrer mais rapidamente possível, que tem que levantar a segunda esquadra, tem que ficar na condição desumana, para acelerar esse processo para morrer mais rapidamente possível. Logo assim, Gervásio está na volta na Sissoko embalo. E não vai você, ou não, se o cara volta na Sissoko embalo, tem regulado, sim, tudo, sim, tem regulado. Tudo, sim, tudo lado de Guiné, sim, é dana. No auxiliar para o Lídio, ba hortantá, ba tomar já assim, assim, tudo que está assim, tudo no Chile, assim, só que assim, dá no estado, assim, completo. De Guiné, assim. Dá no estado, assim, completo. Cargantaram milhões e milhões na levado e na badado. Milhões e milhões na levado, assim. Sinta lá, e na paga segurança, paga custeia mordomia de maquissal, não que a gente não passa fome, a gente está assim. Ninguém, gente está assim, só que continua. Prende estado de Guiné, assim, né? Não, só de dana. Só domingos. Não está, não vigia. Mas, não volta pedir mais. Não volta pedir mais. Juiz. Não se vê, não percebe, não se vê o que é que tem a comandar. Para ver que impossibilidade que não está falando de aliás, todo mundo se vê. Não tirei carta, não vai pôr mais. Todo mundo está se vendo na Guiné, quando não está avisando a gente, tudo com sua família. Toda a gente se vê como Tribunal Militar tem a ser juízes. Toda a gente se vê como Tribunal Militar tem a ser promotores. Todo juiz tem a consciência de punta. Mas o porquê que manda aquelas lá que estão lá nesse tribunal, que manda português que por resolver esse problema de Portugal, a nós fala de Guiné, nós juiz de Guiné que tem que vir buscar para resolver o problema. Então, juiz que tem na Portugal, e tem. Que manda não magistrado de Guiné querem buscar para resolver o problema na Portugal? Será que Portugal tem esse magistrado? E tem. Em termos de competência, será que a nossa jurisdição? Não. A não faz parte da União Europeia? Não. Então, existe já logo ilegalidade nesse. O que manda nós queremos que buscar? Não. Não cana certa. Agora, o cara se vê como Portugal tem que ser juiz na Portugal, tem que ser magistrado na Portugal. Se jurisdição e União Europeia, a boa palha está na serial, você vê como a boa guineense, você vê que lá tudo acaba. O lambo bu cabeça, o bao papai para você na Portugal, o me diga, vai falar gente como não. Instale para me obrigar não. Me obrigou como? Eu obrigou como? É a mesma coisa que a gente que está saindo para ir para a Ucrânia, para ir para a Rússia. Ora quem tiga legal, não enganando não, não é falar, outro está conta barrar se a cabeça, não é falando que uma nona está ganha 7.000. E tem que estar sincero, mas você vê perfeitamente uma bolsa de estudo que tem na frente de combate de Rússia que usa. E que falou para jogar futebol, e que falou nada. Ora qual não sai para ir? Portanto, a questão não zona libertária, está livre na África, eu tenho consciência, eu tenho tudo. Ela mobilizou para levar para uma zona, acabou se como uma vai para a zona de perigo. A boca tem que medir tudo, se uma seta ou uma não seta. Agora, a gente está por estar falando assim, como não vai, mas bem, mas você. Se você vê como e que existe independência, para ver como vai, eu vou ter um documento que é assinado como boca por publicar nada, boca por julgar contrário, boca por tirar sentença de coisa. Nós tudo que não fala, ordem superior fala a partir de Marrocos, que elas que tem que seta. Se você vê tudo, que manda botar seta vai para lá, vai falar não por ir, para ver ali não ameaçado, para ver não você não. Existe cumplicidade.
Tá bem? Muito obrigado por a atenção. É bom para o povo de Guiné-Bissau continuar a seguir a situação de engenheiro Domingos Simões Pereira. É muito preocupante que alguém que faz nenhum tipo de crime só para ver como e caceta simplesmente vai para que caminho de dar na Guiné-Bissau. Não, pergunta é a seguinte. Foi, ali, Deus ajuda próprio Moyal na coisa. Nota duas gentes que falou. Primeiro, Nobel na boca de Sissoko Embalo, ali. Para você ver como é que existe nenhum tipo de... desculpa. Darame. Muito bem. Darame. Grande arquivo. Deixa eu ver. Bobby. Bobia. ¿Quieres que mande la golpe? Ese vi. Wacha como Domingos Simões Pereira pouco, Nelo Regala, Gerardo Martins. Ela vai apoiar eles. E saber como é que ela apoia. É falaram não como se bocaria não conta como é golpe de mas não foi golpe. Então, Bob, e na apoia eles na calabouço, ou seja, e que a justiça, quer dizer, que a justiça, e que está existindo um inquérito na apoia eles na calabouço, dia 20 lá, na apoia eles na calabouço, onde é que existe imparcialidade? Como é que aquele pecador que está apoiando alguém na calabouço? Quem que pode prender que solta é justiça? É que não está conta gente. E para via de um gente que não tem nenhum tipo de preparação que está no diante do Estado, que pois se só custa longe na mandar eles assim. Um gente, por exemplo, que está entendendo como que está pensando que uma coisa pequenino, que está entendendo como só livro cobra na manda cobra domingos. Se o Olívio falando coisa, não manda manter domingos na calabouço. Como é que tipo de gente, como é que eu por pensar como é por estar diante de um Estado? Aquela que preparação que tem, gente que está por pensar assim. Para já, sabe o que se nunca como? E tem coisas que intransmissíveis. Crime, nunca filho domingo que fugiu. E cada domingo que tem que fugir. E que por herança que está passando alguém. Herança está passado. Não ele gosta, não tem dinheiro, não rico, que está passando herança para filhos. Para membros em famílias, assim. Mas crime intransmissível, que está passando alguém. E que é possível, como é que é possível? Para se socorrer, o trabalho está com eles, está falando assim, se chama ilírio que tem nada a ver com o tribunal, se chama a horta que não tem nada a ver com a nossa presidência, não tem nada a ver com o tribunal, se chama tomar assim, não tem nada a ver com o tribunal. Mas o está aponta com várias de do que está entendendo como eu posso tratar ele. Quer dizer, mas vou tomar um pecador, vou falar gente uma voz que é autoridade. Que é que vou ter que botar em Guiné-Bissau e discutir contra Portugal? Ele acabou furtar tudo que você apoia na Portugal, ele acabou fazendo tudo, e não tirar, como se fosse o povo de Guiné-Bissau mandar a voz para papel sem nome. Não. É abrir incidentes diplomáticos com Portugal, estudantes a sofrer, gente, povos pequenos a sofrer, fazia de irresponsabilidade de gente só que perceber como é que é por estar para ver se só assim está lá. Se me usa mais que expressão de falar feiro quente, também passa, porque troca aquela que está pedindo para falar. Assim, esta gente está sendo normal. Está tomando alguém, vou prender para ver como. Se contra, bachongo, que gente está prendido como se socorro para mas que fala como se socorro está falando está prender. Gosto que se socorro está na coisa, vamos manter que gente preso para ver. Se que a justiça que prende eles, se socorro prende eles. Suponho que bora falar como não é justiça. Justiça que fala dia 10 e coisa como para soltar, bachongo assim tudo para soltar. Por que manda a boca na soltar? E tem que ser bom para se socorro que me empenha a abrir as portas de calabouço. Mas ao mesmo tempo, bom para a reconciliação nacional. Como é que é possível uma coisa daquela? Se só não manda prender. Não prender a Guiné-lo regala, não prender não sei quem, não prender não sei. Se eu começo por bem cedo, não, se Domingos quer candidatar, possivelmente que é por bem põe Adriano Achuchi. Não notificar, é notificar.
E não, é por também por tio Nelo. Não chamar como testemunho. Se não chamar cá, não sabem que está fora. Geraldo também matina golpe. É coisa também matina golpe, assim. Então, que tudo matina golpe. De Estado. Para ver se só come este, mas se só come bem, tira agentes e fala gente liga. Como é que basta a RFI? Grupo assim que manda escrever. Grupo de oficiais balanta. Prendem, mas está ali, anda tratando direito, está ali. Está certo. Vai aprender o que é golpe? Sim, golpe. E golpe cerimonial, está certo, embarca. Aquela se cai criminoso, vai chongo que criminoso, vai coisa, vai domingos, vai coisa aquilo que criminoso, assim. A mesma são bons para a gente ter respeito para você. Tá bom, vou ver sai. Vou ficar direito, tá bom? Triste. Situação de Guiné, tá jubel. É muito triste. Tá cuide, vai quem kuna passa. Então, se só fala gente, se só fala, Brahma Camara falar. Brahma falou como a depois, coisa, tem provas de como a gente na prepara para matar eles. Falar perante a campanha eleitoral. Se só for papel na campanha eleitoral, eles tudo. Então, que como até hoje não can ter aqui voz, que coisas pedaram, que provas. Gente fica assim, normalmente, não sequestrar, gente não sofrer. Tem aqui provas para mostrar, para gente ter aqui provas para falar como não. Ali provas ali que não falaram, vai. Ali por você disse isso, com coisa que de Brian hoje chuva. Mas sem revistar não tem. É limpo, fala gente na campanha eleitoral, como é que tem coisa? É tem provas. Até hoje ninguém coisa aqui provas. Vou desculpar. Eu não consigo jogar que ela gosta. Vou desculpar. Vou ficar direito, ah? Tá bem, nós estamos juntos. Nós estamos juntos. Olívio, obrigado por você tudo. Vou ter o resto de um bom domingo. Com licença.